Saudações, desembargador Sebastião Coelho. Uma pergunta bem objetiva. A classe política brasileira, ela jogou fora a chance do aprimoramento eleitoral. Aprovar a impressão do voto pela urna eletrônica para que fosse conferido, contado o voto 100% na própria sessão eleitoral. Por que os membros dos tribunais superiores jogam tão contra esse aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro? Olha, Serrão, o descrédito da urna eletrônica, a meu sentir, ele tem um pai principal, chama-se ministro Luiz Roberto Barroso. Eu tenho que dar os nomes para não ficar conjecturando, né? Quando estou falando de fato mais recente, quando o ministro Barroso foi para dentro da Câmara dos Deputados trabalhar contra aquela comissão que estava bem encaminhada para a aprovação, ele, naquele momento, e eu já vou me antecipar, naquele momento eu comecei a ter dúvida da urna eletrônica. Eu nunca tive. Sempre trabalhei a vida inteira com urna eletrônica, nunca tive dúvida. Agora, aquela insistência do não, aquela resistência é que fez como todo mundo parar e dizer, olha, por que estão resistindo tanto? O ministro Barroso diz o seguinte, olha, eu fui para a Câmara dos Deputados porque fui convidado. Serrão, eu estou há 31 anos em Brasília, eu já fui convidado por advogados para muitas festas. Fui em quantas em 31 anos? Uma. Porque um advogado foi promovido a desembargador pelo quinto constitucional e um amigo dele fez um jantar e me convidou a uma. Então os convites nós recebemos, mas nem todos os convites são convenientes. É evidente que no momento que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral vai para dentro da Câmara dos Deputados trabalhar fortemente contra aquela intenção do Congresso Nacional, quem está de fora, olha, por que ele está fazendo isso? Por que está contra? Porque veja que em 2015 o Congresso Nacional aprovou esse mesmo dispositivo. Aprovou por 433 deputados e a unanimidade do Senado. A presidente Dilma vetou esse dispositivo, retornou para a análise do veto. E o veto foi derrubado por 368 deputados e 56 senadores. É judicializado. Aí o Supremo diz, olha, não pode introduzir isso. A presidente Dilma falou da questão financeira, que daria um gasto de 1 bilhão e 800 milhões, mais ou menos, e o Supremo, quando decidiu, falou em algo de 2 bilhões de reais. Com o voto condutor para derrubar de quem foi? O ministro Alexandre de Moraes. O ministro Gilmar Mendes e os ministros Dias Toffoli votaram para fazer uma modulação, no sentido que, olha, vai implementando aos poucos, mas foi cortado. Então, veja, isso é uma intromissão do Poder Judiciário no Poder Legislativo. O que diz a Constituição, artigo 1º, parágrafo 1º? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos. Quem são os eleitos? Os deputados, senadores e o presidente da República. Não são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa postura do ministro Barroso foi uma postura que causou dúvida para muitos de nós, magistrados. Por que o ministro está indo para dentro da Câmara dos Deputados trabalhar contra uma proposta, uma vontade do Congresso Nacional, por via de consequência, uma vontade do povo? O Legislativo legisla, está no nome, e o Judiciário ser, né? Julga. Agora, por que, desembargador, o senhor acha que o ministro Barroso advogou contra? O ministro Barroso, ele tem um misto de grande sabedoria e vaidade. Não é? Ele é o jeito dele. É o que chamamos de pavão. Ele é o jeito dele. A vaidade é tamanha, ele se acha tão sábio mais do que os outros, não é? Então, talvez isso, olha, como que alguém vem duvidar do tribunal que eu estou presidindo? Não é duvidar, a palavra é aprimorar. Tudo que for... Pois não, pode falar, tudo que for possível contribuir para aprimorar é bem-vindo em qualquer setor da sociedade, não é só na questão legislativa. Na sequência, já neste ano, o ministro Fachin assumiu o Tribunal Superior Eleitoral. Tomou a mesma postura de resistência. O ministro Barroso colocou as Forças Armadas naquela comissão
E o ministro Fachin resistiu fortemente às contribuições que foram levadas. Então, veja, quem está de fora não consegue entender isso. Os ministros precisam saber que o povo que está olhando não é questão política. Eu não estou tratando aqui de política. A minha preocupação é com a saúde, com a reputação e com o futuro do Poder Judiciário, que tem que ser o garantidor da sociedade.